Agora vamos conversar com o Dr. Paulo Neiva. O Dr. Paulo Neiva, ele fez uma palestra recentemente em Campina Grande, foi aplaudido de pé. As pessoas adoraram, e para profissionais de saúde, não foi isso mesmo, doutor? O Dr. Paulo, ele explicou sobre os efeitos do sol, do estresse e da alimentação na saúde da população. A gente separou até um material assim especial, o programa vai ser um pouquinho diferente hoje, que ele vai utilizar um quadro aqui para explicar bem direitinho a população, para as pessoas realmente tomarem cuidado e não abusarem do sol. Porque as pessoas acham que só tem a ver com câncer da pele, né? Mas tem algo a mais, doutor. Bom dia, obrigada pela presença aqui, viu? Eu conheço muito bem aqui o doutor Paulo, é um grande amigo aqui da família e está me dando esse prazer de estar presente aqui no programa. Obrigado, obrigado. Doutor Paulo, o sol de hoje... Não, antes de falar do sol de hoje ser o mesmo de 30 anos atrás, né, que eu achei bem interessante o senhor fazendo uma explicação maravilhosa, mas vamos falar assim, por que tem chamado a atenção o sol, o estresse da alimentação em relação à saúde da população? Tem causado tantos danos assim? Olha, os cuidados devem ser realmente primordiais na vida. Como a água, eu digo, a água hoje, ela seguiu a elixir da vida. Porque nós, os homens, nós temos a composição de mais ou menos 60% de água e as mulheres 60%. Então, logicamente, isso aí a gente vai falar agora no quadro sobre isso. Agora, antes disso, eu quero dizer que patologias de grande quantidade ela está evoluindo a cada dia. E os tratamentos são os mais diferenciados possíveis. Uma grande parte utiliza o tratamento diretamente à estomatologia do paciente. Outros utilizam, que é com mais eficiência, fazer com que o corpo vá de encontro ao problema. E um aperfeiçoamento dessa técnica, que é usado muito no Japão e China, é que você, fazendo a profilaxia, você vai evitar a patologia. Então isso é muito importante. Então, a gente pode evitar muitos problemas de saúde tomando alguns cuidados em relação às informações que o senhor vai passar hoje para a gente. Exatamente. O sol de hoje, a gente já tem uma certa noção que não é a mesma coisa 30 anos atrás. Mas a mudança foi tão grande assim? Foi. Para influenciar na saúde da população? Muito grande. Em 1985, os raios solares, os raios eram, quer dizer, sempre serão os mesmos. Só que houve uma mudança na camada de ozônio. Agora eu queria dar uma explicação. Quer então já utilizar o quadro? Então a gente vai se levantar, tá bom? Okay. Para ele utilizar o quadro e explicar a história da camada de ozônio, a diferença de 1985, né? Em 1985, antes de ir para lá, em 1985... Então vamos lá, porque a gente já explica fazendo o desenho. Deixa eu pegar aqui meu papel, ele caiu. Pronto, o senhor faz aí o desenho que é necessário para a compreensão dos nossos telespectadores, tá bom? Aqui está o Sol, aqui nós temos a camada de ozônio, aqui nós temos a Terra. Só que em 1985, certo? 5,7 milhões de quilômetros quadrados já eram destruídos nesta camada de ozônio. O que é camada de ozônio? Camada de ozônio, você tem uma espessura da camada de ozônio. Essa distância aqui dá mais ou menos 15 quilômetros. É a espessura da camada de ozônio. O que é camada de ozônio? Camada de ozônio é porque tem um átomo de oxigênio a mais, que é o O3. Esse O3, não é O2, que é oxigênio, ele bota o átomo a mais e fica O3. Só que esse O3, ele fica uma camada escura, ele torna-se uma camada escura. É por isso que quando nós olhamos para o infinito, que deveria ser negro, e é negro, mas esse reflexo do mar dá uma cor fantástica azul. Então, esta camada de ozônio é a nossa salvação, porque sem ela ninguém vive. E não teria jamais nenhum ser vivo da Terra sem essa camada. Em 1985, 5,7 milhões de quilômetros quadrados já eram destruídos nessa camada. Só que aqui você tem o Polo Norte e o Polo Sul. A intensificação, nossa sorte, que a intensificação desses buracos, dessa destruição, de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, eram dadas na camada, na parte polar, norte e sul.
É por isso que quando o Sol nasce nesta direção, certo? Não há interferência. Quer dizer, não há uma parte maléfica do Sol. Ele é benéfica até 8 horas da manhã. Porque ele nasce, quando ele vai inclinando para meio-dia, então você vai ter uma incidência maior do Sol. Certo. Então aqui, depois de 8 horas, ele torna-se altamente maléfico. Hoje em dia, o Sol de hoje. O Sol de hoje, sim. A partir das 8 horas já não é bom. Não é bom. Aí depois ele vai decaindo e quando chega nessa posição, que é de 4, mais ou menos essa hora, quer dizer, 5 horas mais ou menos, aí você vai ter realmente a possibilidade de ter os benefícios do Sol. Neste intervalo aqui e aqui, você não terá benefício mais nenhum. São os transtornos que o Sol causa tanto a célula, certo? A parte celular externa e interna. Em 1985, o buraco, digamos, era grande, mas não era tão grande como hoje. Não grande assim. Em 1985 tinha 5 milhões. 5,7 bilhões de quilômetros quadrados ele era destruído em buracos. E hoje? Não, em 1995... E hoje, doutor? O senhor falou em 1985. Pois é, mas tinha em isso. 1995 ele passou para 10 milhões de quilômetros quadrados. Certo. Certo? Quer dizer, praticamente duplicou. Em 10 anos, né? Houve uma duplicação. E agora, hoje, mais ou menos de 22 a 25 bilhões de quilômetros quadrados destruídos enorme. E hoje, os cuidados... Então está passando algo que não é bom para a gente. Não, está passando... Que é isso? Antigamente, ainda passa... Olha, nós temos o infravermelho, que é um raio benéfico a nós. Que faz bem. Faz bem e vamos explicar por que faz bem. Certo. E temos o ultravioleta, e o ultravioleta tem 3 tipos de raios. Esse aí tem que dar essa explicação para o pessoal entender. Certo. Em que esses raios, o que ocasiona no corpo? Raios. Quais são os raios? Os raios, o ultravioleta, você tem a UVB, UVA, UVB e UVC. Certo. O que é que está passando? Em 1985 já passava a UVA. Certo. E agora? Agora está passando em grande quantidade a UVB. Só que o UVB está causando transtornos, como melanoma, espino celular e base celular. Está causando doenças. Doenças, câncer de pele. Certo. Além de causar câncer de pele, ele destrói o sistema imunológico. Certo. Certo? Bom, doutor, vamos fazer o seguinte. A gente está sofrendo hoje porque hoje está passando a UVB. O raio UVB, que é maléfico. Exatamente. Certo. E ainda bem, ainda bem que não está passando o VC ainda não, né? Não, o VC não vamos falar do VC. Não é bom nem falar, que ele já me falou. Porque no dia que passar o VC, a destruição... Acabou a imunidade, hein, doutor? Não, aí ele vai atuar, certo, na destruição total e absoluta do ácido desoxibonucleico. Aí é perigosíssimo, né? É destruição total. Pois é, a gente deve começar a se preocupar, né? Todo mundo preocupado com o meio ambiente, com a saúde do mundo, do ecossistema, de tudo, olha aí. Tá vendo? A gente destruindo a camada de ozônio, muita gente ficando doente porque tá passando raios que são maléficos à nossa saúde. Mas vamos dar uma paradinha agora, daqui a pouco o doutor vai continuar a explicar, para você entender bem. A informação é fundamental para o nosso bem-estar e você entender por que não pode abusar do sol. Agora...